Veja no ICL Notícias, segunda edição. Prejuízo ou estratégia? Depois de fechar a operação do Twitter no Brasil, Elon Musk segue com ataques a Alexandre de Moraes e não menciona a crise financeira da plataforma. Exclusivo ICL. Os segredos de John Textor. As suspeitas de fraudes e pirâmide financeira e o estranho envolvimento do dono do Botafogo com oligarcas russos. Reação contra a extrema-direita. 3 candidatos boicotam debate em São Paulo e Pablo Marçal fica com discurso esvaziado. A gente também vê aqui com o Marçal, quando se recusa a responder as minhas perguntas e coloca tudo na rede social. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, uma ótima noite a você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição desta segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024. Hoje vamos falar muito sobre a atuação de estrangeiros aqui no Brasil. Eu estou falando de Elon Musk, estou falando de John Textor e também de Glenn Greenwald. Falando em Musk, o X, que é o antigo Twitter, fechou mesmo as portas aqui no Brasil em meio a uma crise financeira e também com o STF. Também vamos falar sobre uma reportagem exclusiva sobre o dono do Botafogo e ainda temos uma reportagem de Glenn Greenwald acusando Alexandre de Moraes, de novo, né, na época que ele era presidente do TSE, de usar órgãos do TSE para investigações. E também vamos repercutir o cabo de guerra das emendas impositivas entre Arthur Lira e Flávio Dino. Relembrando que toda a nossa programação, desde o Desperta até o ICL Notícias, segunda edição, é transmitida pela Pop TV do Rio Grande do Sul. E hoje o N2 também é transmitido no canal Com Brasil. Muito boa noite, Chico Sá, Rodrigo Viana. Boa noite, Roberta. Boa noite, comunidade. Boa noite, Rodrigo Viana. Noite, segunda quente, hein? Segunda sem lei, como dizia antigamente, aquela sessão, que acho que era a Band que tinha, né? Segunda sem lei, que gosta de não ter lei é o Elon Musk. Né? É, por isso. Para ele, é liberdade total, age como se fosse no faroeste. Pois né? é. Segunda-feira sem lei. E o Twitter sem escritório no Brasil. Essa história de que eles fecharam, tudo bem, ao pé da letra é isso. Fecharam o Twitter, mas está funcionando, todo mundo está usando aqui o Twitter. Mas ninguém assina legalmente ali, né? O que eles fecharam foi o escritório deles. Demitiram as pessoas de uma maneira covarde, por e-mail. Não foi nem por Twitter, foi por e-mail. Mandaram um e-mail para o funcionário e com isso ele aproveita e não tem local para ser citado. Então, quando a Justiça Brasileira tem que mandar uma citação, olha, tem que resolver isso aqui. Não tem sede mais. Não tem endereço. Não tem endereço. Sim. O Telegram chegou a fazer isso no Brasil e foi ameaçado de fechar. Aí teve que arrumar um escritório aqui no Brasil. Então, estão achando que é terra de ninguém, que é faroeste, Elon Musk. E no caso do Textor, a brilhante reportagem que nós vamos comentar daqui a pouco com a presença do Zé Trajano, né? Isso, José Trajano vai estar por aqui para comentar com a gente. Repercutindo Né? aí esse Lúcio. furaço, né, de Lúcio de Castro, na minha opinião, um dos maiores repórteres investigativos. Porque chegou que a gente esse tem. aventureiro aí e compra ali o Botafogo e começa a esculhambar tudo no Brasil. Sabe, arbitragem, só ele estava certo e etc. O Lúcio foi no rastro, seguiu o dinheiro, como manda a boa cartilha do jornalismo, descobriu que o cara é um picaretaço, né? E aí assinou uma reportagem exclusiva para o site o iclnoticias.com.br. Teve grande repercussão de manhã, nós comentamos bastante aqui no N1, né, com a presença da Mili Lacombe. E agora à noite vamos ter a presença do Zé Trajano para comentar, repercutir, explicar melhor. E essa relação também, não só a entrada de estrangeiros, assim, achando que não tem lei, não tem regra, e também a entrada das bets, que invadiram o futebol de uma maneira, os esportes, mas principalmente... aquela coisa, vamos lá no Brasil, lá é bom, lá... Não tem regulamentação, tá liberado, país vai. de lei frágil, vamos lá que a gente ataca, a gente faz a pilhagem como
as colônias sempre fizeram. Lá é o lugar. E os É gringos... o novo roubo do pau-brasil. Vamos Né? pegar lá e vamos levar para fora e adeus. Os gringos fazendo uma farra por aqui, né? Gringos. Oh, yeah. Gringos. Yes. Bom, vamos, antes de falar dos gringos, notícia que saiu agorinha, hein? Nossa equipe de produção acabou de passar aqui enquanto a gente estava entrando no ar. Atenção, Ministério Público Eleitoral de São Paulo pede a suspensão do registro de candidatura do coach Pablo Marçal por abuso de poder econômico. Tem manchete no Globo. Olha, 17h22, né? A gente estava entrando aqui no ar e estava subindo a manchete. Sabe de quem foi o pedido para caçar a candidatura do Pablo Marçal, que tem aprontado as maiores cafagestagens nos debates, provocações baratas, ofensas? Sabe quem é que pediu a suspensão, a cassação do registro? O MDB do atual prefeito Ricardo Nunes. O Chico vinha falando isso direto, Roberta, que o Pablo Marçal era um problema e é para a democracia, mas é um problema, em primeiro lugar, para a candidatura de direita do Ricardo Nunes, não é isso, Chico? Isso mostra que deve ter pesquisa aí mostrando que subiu mais um pouco. O Marçal. O Marçal, para gerar esse incômodo. E a gente tem que lembrar que a candidatura do Ricardo Nunes, Roberto, é a que tem mais pessoas, políticos com influência na justiça no geral. Lá está, por exemplo, Michel Temer. Está, por exemplo, Kassab. Lá está, por exemplo, Tarcísio de Freitas. Esses Jair caras... Bolsonaro. Lá Jair está Bolsonaro. também. Mas talvez o Temer e o Kassab tenham mais influência na justiça em São Paulo do que qualquer um outro. Sem dúvida. E eu achava que se a candidatura ameaçasse, iriam tomar essa decisão. Mas não que a candidatura seja forte do ponto de vista jurídico, é muito frágil. É muito fácil caçar a candidatura dele. Até numa comparação maluca, mas como eu cobri na época a candidatura do Silvio Santos, a candidatura aventureira do Silvio Santos... 89, né, Chico? Colocar ali o Silvio Santos numa aventura eleitoral era muito frágil também. Subiu, veio o Collor, com a ajuda de Roberto Marinho, caçar a candidatura do Silvio Santos, porque ameaçava o Collor. Agora temos mais essa cassação. Guardadas as devidas proporções. Guardada toda, mas candidatura frágil, é fácil caçar. Sem dúvida. Esse rapaz é tão picareta de um jeito que ele é tão enrolado. Ele já tentou matar gente na montanha, a candidatura dele não passou pelos diretórios do próprio partido. Então, é uma candidatura que é fácil derrubar. Fácil derrubar. Então, atenção, você que chegou agora, por enquanto é um pedido, mas já é algo importante. Ministério Público Eleitoral. É como se fosse o promotor pedindo a condenação, é isso? Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do registro da candidatura de Pablo Marçal. Fala, Roberta. Deixa eu ler uma notícia que chegou agora na CNN Brasil, que está dizendo que o Ministério Público Eleitoral pede cassação dos registros das candidaturas de Pablo Marçal e também Guilherme Boulos. É mais forte, é mais e também prefeitura ainda. Guilherme Boulos. O pedido para Marçal ocorreu por abuso, né, que a gente está contando aqui, de poder econômico, em razão, segundo a promotoria, da forma como foram utilizadas nas redes sociais seus vídeos durante a pré-campanha eleitoral. O de Boulos, por abuso de poder político e econômico em razão do evento de 1º de maio, do qual o presidente Lula participou e pediu votos a ele. Roberto, esse pedido da cassação do Boulos, eu não sei se é a nossa equipe, porque isso surgiu agora. Então, Acabou de chegar. Acabou de chegar. O pedido de cassação do registro do Marçal veio do MDB. O do Boulos, a gente já sabe quem é que fez o pedido, assim que a produção tiver, vai nos passar. Logo depois desse ato, do 1º de maio, já havia esse pedido, foi feito logo no dia seguinte. Vamos aguardar. Olha, então, a eleição em São Paulo corre quente também nos tribunais. Mas é uma eleição, daqui a pouco nós vamos comentar e saber mais informações sobre os dois pedidos de cassação de registro, tanto do Pablo Marçal quanto do Guilherme Boulos. Agora, gente, a eleição de São Paulo coloca também em xeque as próprias regras de convivência democrática. Porque a pergunta que a gente faz é, até onde é possível aceitar um candidato que não respeita a regra, que não respeita o adversário, não respeita a própria ideia de debate? Você vai fazer debate com quem não debate? É uma contradição, você está dando palco para maluco dançar. Está batendo palma para maluco dançar, né? Aqui está
na tela a manchete da CNN. Mas eu agora estou voltando para a questão especificamente do Pablo Marçal. Depois do show de horrores que ele promoveu no debate da Band e no debate seguinte, promovido pelo portal Terra, hoje haveria um terceiro debate da revista Veja. E aí 3 dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas se recusaram a participar para não dar palco para o maluco dançar. Não bater palma para o maluco dançar. Quem é que não foi ao debate de hoje da Veja? Datena, Boulos e o Ricardo Nunes, Roberta. Os 3 se recusaram porque entendem que vão até lá, fazem as perguntas e o que o Marçal faz é provocar uma grande algazarra. É que nem aquele aluno que senta no fundo da sala e não deixa a aula acontecer. Conteúdo que é bom? Nada. Zero. Coisa nenhuma. E, além de tudo, não existe o debate. Aliás, é uma discussão que a gente tem que travar. Faz sentido ainda organizar debates da forma como a gente organiza, sendo que a democracia está tomada por personagens como esse? Ele usa o debate como uma escada, ele não responde nada, provoca, causa tumulto, horror, e depois edita tudo nas redes sociais dele. É como se ele usasse de escada. É assim como alguns deputados usam a Câmara como estúdio para o YouTube, para gerar vídeo para o TikTok, para o YouTube, o Pablo Marçal usa o debate como estúdio para os vídeos dele, no TikTok, nas redes sociais dele. Então, os 3 candidatos não foram até o debate da Veja. E aí, quem é que compareceu? O Marçal, a Tabata Amaral e a Marina, do Partido Novo. E as atitudes do Pablo Marçal também no debate de hoje mostraram que os 3, Boulos, Datena e Nunes, estavam certos de não ir. Eu até vi alguns colegas, o Matheus Pichonelli, nosso colega aqui, disse, eles são fujões. Eu não vejo assim, viu? Eu queria discordar do Matheus Pichonelli, depois ele pode trazer aqui a opinião dele. Eu não vejo como fujões. Ao contrário, eu vejo como uma estratégia de defesa da democracia. Não foram, não deram palco, porque o que o Marçal queria eram os candidatos mais bem colocados para ele poder funcionar ali, usar como escada para tentar subir. Então não vão dar palco para esse sujeito. E aí, o que ele fez? A Tabata Amaral fez uma pergunta, mais uma, muito boa, ela tem ido bem nos debates, isso é um fato que a gente tem que constatar. Fez uma pergunta muito boa sobre segurança alimentar em São Paulo, é uma questão de São Paulo, tem até o debate, tem gente de direita que acha que não tem que distribuir comida para os mais pobres, população em situação de rua, mas ela fez uma pergunta para ver qual era a política dele para a segurança alimentar em São Paulo. Sabe o que ele falou? Não vou responder. Eu respondo depois no meu Instagram. Gente, o que é isso? É candidato a influência, não a prefeito, né? Pois é. Então mostrou que os 3 que não foram fizeram bem de não ir. Fizeram bem de não ir. A gente tem inclusive um trecho aqui da Tabata para passar aqui nesse início do programa. Vamos ver o trecho? Temos com áudio? Participar. Covarde também. A gente tem aqui o Felipe Sabará, que coordena o plano de governo do Marçal. Enquanto era secretário do Dória, homem forte do Dória, Felipe Sabará propôs distribuir ração para alimentar as pessoas mais pobres. Então, minha pergunta é, você concorda ou não com essa proposta do Felipe Sabará? Você concorda ou não em distribuir ração para as pessoas mais pobres? Mas a sua pergunta vai ser respondida logo após o debate. Eu vou aproveitar o tempo que eu tenho para isso. Essa mesma covardia que a gente está vendo, especialmente de Nunes e Boulos, a gente também vê aqui com o Marçal, quando se recusa a responder as minhas perguntas e coloca tudo na rede social, porque deve ter alguém lá pesquisando e formulando a pergunta para ele. É isso. Não responde, provoca. Como é que você lida? É um debate que a democracia tem que fazer. No passado, só quem manipulava debate era a Globo, que ia lá em 89, na eleição que o Chico citou aqui, pegou o debate Lula contra Collor e editou o debate, melhores momentos, e fez uma edição em que o Lula perdia de 5-0. Fez um 7-1, né? Fez um 7-1 na edição, manipulou a edição. Agora, qualquer um pode fazer essa manipulação, e o Pablo Marçal faz todos os dias, todos os debates. Não é assim um caso isolado, que a gente lembra até hoje, a Globo manipulou o debate do segundo turno em 89. O Pablo Marçal faz todo dia. Ele edita do jeito que ele quer e não faz mais o menor sentido o debate. Então a democracia, isso vale para São Paulo, vale para o Rio, vale para Fortaleza, vale para o Recife, vale para todas as capitais brasileiras.
Como é que a gente lida com personagens como esse na democracia? Esse é um grande tema. Esse é um grande tema. Como lidar com um candidato dessa linha do Pablo Marçal. Essa é a charada. A Tabata, ela encontrou a fórmula no primeiro dia. Ela encontrou. Boulos não encontrou ainda, o Nunes não encontrou, a Tabata encontrou. Ela tem desmoralizado o coach jogando para o debate da prefeitura. Pela falta de conteúdo, né? Ela encontrou, mas é difícil, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Olha, gente, nos Estados Unidos, quando o Trump foi o primeiro desse tipo de, assim, primeiro importante, né? Com esse tipo de histrionismo, chegou uma hora que as redes de TV nos Estados Unidos, Roberto, ele começava a fazer discurso, usando a entrevista coletiva, ele não respondia as perguntas e fazia discurso. As redes percebiam que ele estava usando as transmissões para engajar nas redes sociais dele. O que fizeram? Começaram a cortar. Não transmite mais. Né? Então você tem que ter mecanismos. Uma atualização, né, Rodrigo? Exatamente. Para os novos políticos aí que surgiram. Para essa nova linha de extrema-direita. Tem é um dado de hoje, 2024, o dado é esse. Rede social não dá para fugir, o debate é sobre isso também. O que fazer? Novas regras. Novas regras. Atualização de formatos. Você está debatendo como fosse Ulisses Guimarães e Covas com um cara desse, com regras antigas. Não dá. Então, olha, é algo realmente muito importante e não é um debate de São Paulo, é um debate do Brasil. Porque nós estamos tendo esse problema agora, em outras cidades também. Em São Paulo isso está mais grave, porque tem esse sujeito aqui concorrendo. Mas na próxima eleição presidencial pode acontecer também na eleição nacional. Bom, o Marçal gera preocupação e está implodindo pontes e gerando preocupação também entre os bolsonaristas, gente. Nos últimos dias me chamou a atenção a quantidade de bolsonaristas que entraram em cena para colocar algum tipo de limite ou trava ou crítica ao Marçal. Por exemplo, Eduardo Bolsonaro. Olha o que ele postou nesse fim de semana. A gente tem aqui o Eduardo Bolsonaro. Os bons em 2022 tiveram coragem de assumir um lado, não ficaram no muro. Aqui um vídeo do Ricardo Nunes na campanha de 2022, porque daí o Eduardo foi resgatar um vídeo em que o Ricardo Nunes fazia campanha para o Bolsonaro. Aí ele pergunta assim, por acaso teria um aí do Pablo Marçal, por favor, apoiando o Bolsonaro? Então, a família Bolsonaro está assim, morde e assopra, mas aqui mais mordendo do que assoprando. Foi esperto, ainda enquadrou o Nunes, enquadrou o Ricardo Nunes. Você estava do nosso lado, não fuja dizendo que não é o candidato de Bolsonaro também, porque às vezes o Nunes foge. Exatamente. Então nós temos o Dudu Bolsonaro, o Malafaia, o Silas Malafaia também. Olha a postagem que faz. Pablo Marçal, ele gosta de escrever nas maiúsculas, né? Caixa alta. Você perdeu a chance de ficar calado, diz o Malafaia. Você quis insinuar no Twitter que desconfia das denúncias da Folha por estarem todos contra Alexandre de Moraes. As denúncias são terrivelmente graves. E o pior, você quis insinuar que o Lula está por trás disso. Enfim, atacou o Pablo Marçal por ele não ter encampado essa operação contra o Alexandre de Moraes. E por último, o Tarcísio, governador de São Paulo. Olha o que ele diz. Nós temos aqui o vídeo do Tarcísio, quando é perguntado sobre... Governador, o que representa o Pablo Marçal na disputa pela Prefeitura de São Paulo? O que o senhor está assistindo? Como é que o senhor está analisando essa questão? O nível... São Paulo não é montanha. E a gente não pode levar São Paulo para a montanha para deixar São Paulo morrer. Eu acho que, baixou muito o nível, não tem debate e proposta. Eu acho que São Paulo não merece isso. São Paulo merece segurança, São Paulo merece que se apontem caminhos, que se apontem direções. É uma cidade muito grande, que tem uma série de questões. Tem uma cooperação que está em curso hoje entre governo, estado e prefeitura que está rendendo muitos frutos. A gente está vendo a transformação que está acontecendo na região central, a gente está vendo os investimentos que estão acontecendo em obras de contenção de cheia, a gente está vendo o que está acontecendo em termos de recapeamento, a gente está vendo o que está acontecendo na multiplicação de UBS, a gente está vendo o que está acontecendo com a prefeitura recebendo o Fundamental 1 do governo do estado, que é uma coisa importante. Então tem um laço, tem uma parceria que está produzindo resultados. E tem um lado que tem proposta. Agora, não adianta a gente transformar a eleição num circo. Eu acho que São Paulo não ganha nada com isso. Não adianta transformar a eleição num circo. São Paulo não é montanha onde você sobe e depois as pessoas morrem. Então, o Tarcísio de Freitas está mandando recado para o Pablo Marçal, está se posicionando contra o Pablo Marçal. Eu só queria dizer assim, esse estilo liberal, anárquico, perverso, que beira o vale tudo, é o estilo que o Bolsonaro também usou.
Em 2018 ele usou e o Brasil não soube reagir. Em 2022 ele tentou usar de novo e aí o TSE já estava preparado para reagir. Podemos até tirar o Tarcísio daqui, gente, por favor. Em 2022 o Bolsonaro usou de novo e aí o Brasil estava preparado, o TSE reagiu. Colocou limites. E é por isso que os bolsonaristas são tão bravos, ficam tão bravos com o Alexandre de Moraes, porque ele virou o jogo entre 18 e 22. Mostrou que é possível colocar limite. E se aprontarem, vão sofrer consequências. E agora estão usando essas reportagens da Folha para tentar gerar algum tipo de constrangimento para o Alexandre de Moraes. A decisão de colocar limites incomoda. Incomoda o Pablo Marçal, incomoda o bolsonarismo, incomoda o Elon Musk, do qual nós vamos falar agora na sequência, incomoda até o Textor do Botafogo, que achava que vinha aqui e não ia ter limite para nada, né? Nós vamos falar bastante sobre isso. O Elon Musk faz parte dessa operação e adota esse discurso da liberdade total. Liberdade total. Nos Estados Unidos você pode fazer tudo. Depois você, se for o caso, responde perante a lei. Mas tem liberdade de expressão total. O que é mentira, hein? Quem vai fazer manifestação a favor da Palestina não pode. Aí não tem liberdade de expressão total. Mas o Elon Musk é dessa turma que defende esta ideia liberal, anárquica, capitalista. O Milei é assim na Argentina, esse Pablo Marçal é assim, e o Elon Musk resolveu usar esse mesmo discurso aqui no Brasil. Sabe quem adota em parte esse discurso também? O Glenn Greenwald. Ele adota esse discurso. Não estou dizendo que ele seja de extrema-direita como o Elon Musk ou como o Trump, mas ele adota esse discurso de que vale na liberdade de expressão, a liberdade de expressão tem que ser total. Então, se o Alexandre de Moraes coloca limites, ele está agindo contra a liberdade de expressão total, que é uma previsão, talvez, lá dos Estados Unidos, mas não é uma previsão da Constituição brasileira. Aqui tem limite. Você não pode fazer pregação racista. Você não pode fazer pregação para fechar o Congresso. Não pode. Ah, mas é liberdade, pode falar o que quiser. Não pode. No Brasil não pode. E o Glenn Greenwald, incomodado com isso, resolveu entrar na mesma linha do Elon Musk. Aliás, quando ele publicou a reportagem na Folha, o Elon Musk bateu palmas. Oh, que legal! Temos lá um representante da nossa turma tentando constranger o ministro Alexandre de Moraes. Então, é um movimento que diz respeito à cidade de São Paulo, ao Brasil e ao mundo. Essa extrema-direita que acha que não tem limite, que pode falar o que quiser, que pode chegar numa campanha municipal e falar as maiores barbaridades, como o Marçal falou para a Tabata, antes até dos debates, sobre o pai dela, sem limite, que pode agir sem nenhum limite, sem nenhuma regra civilizada. Não pode, tem que ter limite. E acho que isso é algo que a gente tem que discutir, né? E como é que a gente coloca esses limites sem romper com a democracia. Mas não é a regra dos Estados Unidos que nós queremos trazer para cá. Não é o bang bang do Elon Musk, o bang bang do Glenn Greenwald, o vale tudo bang bang do Pablo Marçal, uma arma na mão e eu resolvo como é que eu faço. Vem aqui me pegar. Eu faço e aconteço, eu subo na montanha. Não é assim. Então, o Brasil está debatendo esse tema e tem que enfrentar essas pessoas que colocam a nossa democracia em xeque. Não estou comparando o Glenn Greenwald, eu não acho que coloca a democracia em xeque, mas ele adota a mesma ideia, em determinados momentos, de que você tem que ter liberdade total. E eu acho que não é assim. Eu e muitos juristas, né, no Brasil. Pois é, e olha, a estratégia da extrema-direita acabou tendo como consequência o esvaziamento do debate para a Prefeitura de São Paulo hoje. Como o Rodrigo comentou agora, 3 candidatos resolveram não comparecer ao debate organizado pela revista Veja, alegando que Pablo Marçal não respeita as regras. E, de fato, como vimos e sabemos, ele não respeitou novamente as regras hoje. Marçal simplesmente se recusou a responder perguntas tanto dos jornalistas quanto das candidatas presentes, usando o tempo que tinha para chamar a atenção do público e as redes sociais dele. A candidata Tabata Amaral criticou, claro, a postura de Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e também José Luiz da Atena de não comparecerem. Mas também ela chamou atenção e chamou de covarde a atitude de Marçal de não responder às perguntas que ela tinha feito. O candidato Guilherme Boulos, que não compareceu ao debate da Veja, ganhou um direito de resposta nas redes de Pablo Marçal. É que a Justiça Eleitoral aceitou as ações apresentadas por Boulos depois de ser associado, sem prova alguma,
ao uso de drogas. Só que até agora não teve nenhuma resposta publicada nas redes de Marçal. Ou seja, gente, de fato tivemos um debate esvaziado. Mas estrategicamente, Chico, na sua opinião, funcionou? Olha, eu tinha dúvidas, mas vi agora um levantamento do Pedro Barcela, que é nosso auxiliar aqui, nosso comunicador ligado às redes, e ele prova que, numericamente, que o Boulos, o Nunes e o Datena estavam certos. No sentido no debate anterior, com todo mundo, acho que foi do Estadão, o Pablo Marçal faz um número recorde ali de cortes e tem uma audiência estupenda. Já eu pego os números exatos que o Pedro cita. Nesse, a comunicação, a estratégia do coach Picareta, ela é esvaziada. Ele pega apenas 5 cortes e não tem repercussão na rede nenhuma. Inclusive no mundo, no universo dele ali, da bolha dele, do universo que ele já trabalha no dia a dia. Então, pegando essa pequena amostra do que o Pedro traz, parece-me que a estratégia do Boulos, Nunes e do Datena estava certa para esvaziar a principal força de um cara que vai para o debate e ele não responde a nenhuma questão, ele vai para pegar o corte exato da história. Né? Daí volto à sua proposta, que eu acho que você matou nesse seu comentário, essa confusão toda. Eu acho que não pode aplicar a regra como se estivesse sendo um debate dos anos 80, 90, ao começo dos anos 2000, para agora. Você vai ter um debate que o candidato, por exemplo, seja obrigado. Se ele não vai responder ao tema, sei lá, Tabata, o Boulos pergunta ao coach, e ele vai, eu vou responder só depois nas minhas redes sociais. Corta. Aí você perde o direito àquele tempo. Sim. Simples, isso é muito simples, isso não é antidemocrático. Sim. Ou você vai tratar do tema, ou você perde a sua fala durante daquele momento, passa para o próximo candidato. Uhum. Então, novas regras, eu acho que elimina, pode não eliminar de tudo, mas você mata o efeito de um candidato fascista que não quer, que está no debate sobre democracia, sobre eleição, e não quer falar do tema, e é antidemocrático. Se você disputa uma eleição, você tem que ser, no mínimo, democrático. Tá certo. Concordo muito com você. É sobre conteúdo inexistente nesse caso. Né? Deixa eu trazer uma atualização que a gente leu aqui, a reportagem da CNN, do Caio Junqueira. Tem uma atualização aqui, porque a reportagem está dizendo que o Ministério Público Eleitoral, né, como eu li aqui, que pediu a cassação do mandato de Boulos por abuso de poder político-econômico em razão do evento do dia 1º de maio, na qual o presidente Lula também participou, né, pedindo votos para o Boulos. Porém, prestem atenção, na última sexta-feira, o juiz Antônio Maria Patino Zors negou a liminar pedida pelo Ministério Público. Sobre o pedido de Marçal, o juiz ainda não se manifestou. Então, quer dizer que hoje o pedido foi só de Pablo Marçal. Exatamente. Atualizando aqui. É importante a gente deixar isso bem claro. Eu abri aqui o nosso Série Notícias segunda edição, dizendo: o Ministério Público Eleitoral pede a cassação do registro de Pablo Marçal. E a gente estava fazendo aqui a análise do que significa isso. Um pedido feito pelo MDB do Ricardo Nunes. Bom, aí chegou a notícia de que, mas houve um pedido também de cassação do Boulos. Mas o pedido de cassação do registro da candidatura do Boulos já foi negado. Sim. Houve pedido e foi negado. Agora o que está lá na mesa dos juízes no Tribunal Eleitoral de São Paulo é: caça ou não caça o registro do Pablo Marçal por abuso do poder econômico? E aí o pedido vem do MDB, continua valendo aqui a nossa análise. Importante a gente observar isso, observar também, né, registrar de novo que o Boulos já teve o direito de resposta por aquelas acusações absurdas feitas pelo Pablo Marçal e que viralizaram na rede. Mas né? você sabe que esse cara é capaz de não cumprir? Claro. Porque ele se diz o candidato antissistema e o único discurso dele é desobedecer tudo, chutar o balde como não estivesse disputando uma eleição. Como se não tivesse regra nenhuma. Então, ele é capaz de desobedecer, aí sim ele vai dar mais motivo ainda para ter a candidatura cassada. Aliás, a decisão, desculpa, Roberto, só para completar, a decisão
que dá o direito de resposta, atenção, é um direito de resposta nas redes do Pablo Marçal. E diz que ele não só tem que abrir espaço para o Boulos responder, como tem que impulsionar, né, as postagens, como ele impulsionou as postagens para espalhar aquele vídeo asqueroso sobre o Boulos. Ou seja, ele tem que investir o mesmo valor Exato. contra a fake news, é isso? Aí você vê Isso é bom. a filosofia Xandão começando a vingar também na eleição aqui em São Paulo. Sim, e rápido, o juiz está mandando. É direito de resposta e, meu filho, faz o impulsionamento, porque ele impulsionou aqueles vídeos. Impulsionar é pagar para rodar mais na rede. Exatamente, porque não é o ideal você ter um herói, eu ficar aqui o programa inteiro citando Xandão, Xandão, Xandão. Claro que não. Não é o ideal, não é o mundo ideal da democracia. Mas, sejamos justos, quem botou a mínima regra na bagunça de eleição no Brasil em relação a fake news foi Alexandre de Moraes. A gente tem que reconhecer. Sim. Ele que botou a regra mínima. Então, a Justiça Eleitoral de São Paulo começa a se inspirar minimamente na filosofia do Xandão, que é combater com isso. Né? O coach vai ser obrigado a impulsionar da mesma forma que ele impulsiona as mentiras diárias dele. E vai mexer no bolso, Vai isso mexer no que bolso, tem que vai mexer na acontecer. audiência e desmantela o esquema montado para ganhar a eleição dessa forma, que foi o que o Bolsonaro fez em 2018, que o Bolsonaro fez menos em 2028, porque já tinha um TSE muito forte. Isso. Né? Agora, se não há um freio, Rodrigo, se não há um limite, onde vamos parar? Sim, Né? sim, Eu sempre fico me perguntando, É. quem é que pode resolver essa situação? Porque, assim, não acontece nada, desobedeço, continuo fazendo, um dia pior, dia seguinte ainda pior ainda. Tem que ter consequência. Tem que ter E consequências. rápido, não pode ser vir 2 anos depois que a eleição já está decidida. É isso que os bolsonaristas não perdoam no Alexandre de Moraes. Todos nós temos críticas por outros momentos do Alexandre de Moraes e outras atitudes. Agora, em 22, agiram, ele reagiu rápido. Agiram, ele reagiu rápido. Não demorou. Ele disse para o cara da PRF, se não tirar os bloqueios, eu vou te mandar prender, meu querido. E aí tiraram. Demorou. Assim, algumas horas, mas não alguns dias. Então, essa reação rápida a Justiça de São Paulo está mostrando aqui e vale para o Pablo Marçal, vale para o bolsonarismo e vale para esses personagens, os donos das grandes redes, Big Techs, que acham que não tem que prestar contas para ninguém. E como essa farra é liderada por ele, é importante que o corretivo aconteça com ele. Também. Né? Para que seja um espelho para todo o Brasil, inclusive para os próximos candidatos aí que forem se aventurar a seguir o mesmo caminho da falta de conteúdo e dos ataques infundados. Perfeito, né? Raul. É sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre o Twitter, então, Sim, meninos? porque é o mesmo tema, na verdade. Vamos seguir aqui, a porque mesma Elon falta. Musk... É a mesma levada, o mesmo rumo. O Elon Musk decidiu, então, encerrar, né, as operações do X no Brasil e demitiu cerca de 30 funcionários que ainda trabalhavam no escritório da empresa aqui no Brasil. Aliás, um baita escritório, né? Eu já estive aliás, por lá. um furo do ICL. O Baita ICL furo do ICL. foi o primeiro a dar essa informação. É isso aí, clnoticias.com.br. É isso aí. E olha, Musk atribuiu o fechamento às questões do X com as decisões do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Só que esse movimento do X acontece em meio a uma crise financeira na plataforma. E, segundo uma reportagem da revista Fortune, a crise é tão forte que pode forçar Musk a vender ações de outras empresas para poder compensar aí as perdas. Vale lembrar, meninos, que o Elon Musk pagou 44 bilhões de dólares em 2022, quando ele comprou o Twitter. E eu me lembro bem desse caso porque foram 6 meses de negociação, né? Primeiro ele manifestou a intenção, depois ele desistiu, vocês lembram disso? E depois veio de E depois, através de uma decisão judicial, ele foi obrigado a comprar. E eu fico sempre perguntando, né? Quando ele desistiu, foi quando ele entendeu que o negócio não era lucrativo? Ou foi quando ele entendeu, então, que poderia usar com outros meios, aí, com outros objetivos? E aí sim comprou e assumiu, e aí afundou, quando né? ele imaginou ser um agente político internacional, que pode acabar com governos, passar por cima da lei em alguns países. Quando ele entendeu que podia ser isso, junto com o Trump ali, eu vi vantagem nisso, eu vou mesmo que não seja um grande negócio financeiramente. Ele tem bala na agulha para fazer isso, porque ele não vive do Twitter, do X, ele vive dos carros lunáticos dele, né? Ele vive de outra história. Então, quando ele viu essa vantagem, ele virou um agente político com força no mundo inteiro. Vou intervir agora, vou achar que
com a minha mentalidade de imperialista, vou lá nas Repúblicas das Bananas e vou passar por cima de tudo. Vou apoiar a extrema-direita, vou apoiar a fascista, vou deixar correr solto pornografia infantil e nazismo, porque esses conteúdos são veiculados abertamente no Brasil hoje, não tem nada que impeça na Rede X. Então, é o que ele faz. Ele entendeu que essa é a maneira de ganhar dinheiro. E seguiu. Ele provoca hoje uma coisa, Roberta, que por exemplo, se eu quero interagir com vocês no Twitter, o Twitter, a organização da rede, faz tudo para que a gente não se encontre. Porque teria uma identidade ideológica ou política entre nós. O que ele vai colocar na minha frente vai ser um bolsonarista para eu tentar ir para porrada e o cara vir para porrada em cima de mim. Porque isso é o que gera o ódio e que é o ambiente de rede ideal do Elon Musk. Pode tentar, você não tem mais, você vê cada vez menos os teus seguidores ou quem você segue que tem coincidências de pensamento, coincidências ideológicas e políticas. Você vai encontrar cada vez mais o bolsonarista posts raiz, que te deixam indignado, que gerem ódio, que destruam o meu café da manhã, ira, que acabam com o meu café da manhã, que acabam com o meu dia e que eu vá espumando de ódio para cima de quem me provocou. Essa é a lógica dos caras. É a lógica da extrema-direita no mundo. Ô Chico, e vamos lembrar, a Roberta também, e todas que nos acompanham, o Brasil estava com um projeto relatado pelo deputado Orlando Silva de São Paulo, prontinho para ser votado, para colocar regras nas big techs, nas redes sociais. Não era só nas big techs, mas colocar várias regras aí para as redes sociais e principalmente para as grandes internacionais. O que aconteceu? O Elon Musk começou a fazer barulho, dizer que não podia, que era censura, que ia ter regra demais, que isso não dava certo, que se fizesse isso iria fechar. Não só ele, né? Vamos ser justos também, que não só ele. Não foi o único. Mas daí o Arthur Lira usou essa onda toda em que o Elon Musk entrou para derrubar o projeto de lei, e aí o Arthur Lira falou, não, está muito controverso isso, para tudo, vamos fazer uma comissão e estudar esse assunto tudo de novo. Ou seja, jogou fora o acúmulo que havia de 3, 4, 5 anos de especialistas que o Orlando Silva e outros deputados... Felipe Neto participou. Também. E não foi só Orlando, o senador Alessandro lá de Sergipe, que é um homem mais à direita, também querendo encontrar um regramento. Então, foi uma operação do Elon Musk, ele já fez uma intervenção no Brasil ao derrubar esse projeto de lei. Ele está intervindo politicamente. E tem que ter resposta. Foi o que o Barroso disse hoje também, não é isso, Roberta? Pois é. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, como iniciou o Rodrigo, afirmou que qualquer rede social, gente, em operação no Brasil, precisa respeitar, claro, as regras brasileiras, as regras locais. A declaração foi feita ao nosso colega Guilherme Amado no portal Metrópolis. Barroso evitou comentar a situação específica, do antigo Twitter, mas lembrou algo muito importante, que o princípio da territorialidade tem que prevalecer. Vamos ver. O princípio que vigora em direito é o da territorialidade. Em cada país se aplica a lei daquele país. Tá? No Brasil tem que cumprir as regras do direito brasileiro. A vida civilizada funciona com as empresas e os particulares cumprindo a lei e as decisões judiciais. E, portanto, se não cumprir, você multa, e se continuar não cumprindo, você... simplesmente impede de atuar. É assim que funciona. Foi muito claro. Isso, né? Se está aqui, parece regras tão simples, daqui... né? O Brasil tem regras, tem que cumprir regra aqui e pronto. Não é tão complicado e tão Vai difícil você assim, né? querer atuar fora das regras nos Estados Unidos, né? Não fica meia hora. Não fica meia hora. Aliás, eles fecharam lá a possibilidade do TikTok, porque o TikTok tinha que ter sócio lá dos Estados Unidos para poder operar nos Estados Unidos. Exatamente. Então, nem lá que tem esse discurso, não, é liberdade total. Não é verdade que é liberdade total. E outros países como China e Rússia simplesmente não deixam entrar Big Tech se não seguirem à risca a lei chinesa e russa. E aí, como não seguem, eles não entram. E aí tem que ter outras redes sociais na Rússia e na China. É por aí que eles jogam, né? É isso. Meu país, minhas regras. É o Boa, mínimo, boa, né? boa. É por aí. Olha, ainda nessa mesma entrevista, o presidente do STF foi questionado sobre um suposto acordão da Justiça brasileira para livrar a barra do ex-presidente Jair Bolsonaro. Luiz Roberto Barroso foi certeiro na resposta. Vamos ver. Existe chance de algum acordão para se salvar o Bolsonaro sem um julgamento justo? Eu sei que o julgamento por si só pode gerar condenação ou não, mas existe essa perspectiva? Eu não tenho a menor ideia do que você está falando.
Nunca ouvi falar disso. Sobre esse assunto de acordão, eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Nunca passou nada nessa linha por mim. Acordão? Oi? Foi firme como não costuma nem ser, né? Ele é mais educado, o Barroso. Mas, pela opinião dele, não tem acordão para salvar a pele do Bolsonaro, para anistiar o Bolsonaro, que a gente imagina que tenha. Assim, pode não estar na mesa ainda do Barroso, na mesa do STF, mas que há uma conversa política nacional em torno disso, O Temer, que a gente citou agora há pouco, é um agente disso, é conhecido já. O Kassab, de certa maneira. Há uma tentativa de, olha, não prende o cara, deixa ele solto, ele não concorre. Essa conversa política é real em Brasília. No Congresso existem dezenas de projetos de lei, não só nas comissões, mas já avançando, de votação de anistia. A proposta é objetiva, querem livrar o Bolsonaro da cadeia. Você acha que tem alguma relação com a demora de Paulo Gonet para apresentar a denúncia, Chico? Olha, vou citar um cara que esteve aqui com a gente semana passada, que volta hoje, o Cacai, brilhante advogado, atua junto ao STF. Ele vê muito culpa disso, essa demora... Essa demora vai botando um cheirinho de anistia, um cheirinho de impunidade, sabe? E o Bolsonaro vai sentindo um cheirinho de que pode se livrar disso, como se livrou dos 700 mil mortos do genocídio da pandemia, como se livrou de um bocado de outro absurdo que ele comete, como se livrou da boiada que destruiu a Amazônia. Então, ele está sentindo um cheirinho de anistia. Pode até não acontecer, mas... O bicho, se não é a abelha do Rio Grande do Norte, a abelha potiguar, ele está se sentindo muito à vontade. Agora, o Barroso não falaria, né? Sim, estamos fazendo um acordão. Mostrou até uma certa indignação do que você está perguntando, não sei nem do que você está falando. Foi um ótimo ator. Mas, gente, as matérias da Folha de São Paulo, que circulam desde a semana passada, fazem parte desse mesmo movimento. Eu não estou dizendo que o jornalista, que o Serapião lá na ponta, o Glenn, participam disso. Mas a decisão de publicar matérias que não tem tanto elemento, ou não tem quase nenhum, com um escândalo para pressionar o Alexandre de Moraes, faz parte desse esquema de acordão. Por isso que o Guilherme Amado perguntou, porque está na pauta isso. Está na cara, né? Está na cara. Você só consegue discutir uma possibilidade de anistiar ou reduzir as penas para o Bolsonaro se você enfraquecer o Alexandre de Moraes. Então, as matérias da Folha ajudam nessa mesma operação, que pode ou não terminar num acordão. E não é só na Folha, você começa pinga aqui na CNN, aqui e acolá, em vários jornais, coisas do tipo, Alexandre de Moraes manda investigar fulano de tal sem mandado judicial. São umas coisas falsas. Sem lastro nenhum, o jornal, o órgão, não teve o menor cuidado sequer de ligar para um advogado. Eu tenho visto coisas do tipo, agora teve com o deputado do Ceará, do PL, Justiça manda investigar, o Xandão manda investigar deputado do Ceará, sem mandado judicial. Gente, um inquérito, você não precisa ter um mandado para o inquérito. Você precisa de um mandado se você for pegar alguma coisa na casa dele. Delegado, quando vai fazer um inquérito, ele não precisa de mandado. Não, ele tem um indício de crime. Ele começa a investigar. Você não precisa ter mandado judicial para investigar ninguém. Então estão confundindo para emplacar aquela teoria de que é ditadura e de que Xandão está passando por cima da democracia, quando, na verdade, foi zeloso com a democracia nesse tempo todo, mas então, pinga aqui, pinga acolá, a Folha coloca na manchete. Começa a se construir uma ideia do Xandão malvadão ditador, sabe? E para enfraquecê-lo, e isso serve a quem? Serve a anistia a Jair Messias Bolsonaro, para que esse cara fique solto, para que fique impune. Essa conversa política não está mais só na conversa, não está mais só na dezena de projetos que tem lá no Congresso, está nas manchetes dos jornais. É isso. Agora, há quem diga que o ministro Alexandre de Moraes saiu fortalecido. Porque a reação do STF, né, Roberta, a gente viu os ministros... acho que houve dois momentos, né? Primeiro, nas falas, né? Os ministros mostraram uma unidade ali, e os principais nomes, né? Gilmar Mendes, que é o decano, Barroso, que é o presidente, Flávio Dino, que é um ministro novo, mas com uma experiência enorme no campo político,
quando veio a pancada, já reagiram, não deu nem 24 horas, não ficaram esperando para ver, opa, será que a gente defende ou deixa ele se queimar sozinho? Não. Porque eles perceberam que o ataque não era o Alexandre de Moraes, o ataque era o Supremo. Não foi só a cadeira do Alexandre de Moraes que foi arrancada no dia 8 de janeiro e jogada para o meio da rua. Boa imagem essa. Foi a cadeira do Gilmar Mendes, foi a cadeira do Toffoli, foi a cadeira de todos eles, do Barroso. Se houvesse o golpe, como o 8 de janeiro pretendia terminar com um golpe de Estado, o Supremo seria fechado. Seria. Como o 64 cassou também ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o objetivo era esse. Eles sabem que havia um projeto de golpe, né? Então, eu achei que o Alexandre de Moraes saiu fortalecido no sentido de que mostrou que não é ele sozinho, não é um bloco do eu sozinho. É o STF como poder reagindo. A instituição. A instituição, exatamente. É isso. Olha, vamos chamar o jornalista José Trajano para falar de futebol, mas por uma perspectiva diferente. Nós não vamos analisar aqui a rodada do Brasileirão. Tem gente feliz, mas tem gente muito triste também. Hoje, o iSerieNoticias.com.br publicou uma reportagem investigativa de Lúcio de Castro, revelando o passado obscuro de John Textor, o dono da SAF, do Botafogo. Antes de desembarcar no Brasil e adquirir um dos clubes mais tradicionais do país, Textor teve a sua trajetória marcada por falências de empresas, parcerias com magnatas russos e acusações de participar de pirâmides financeiras. Não são poucas as acusações. Trajano, uma ótima noite a você. Seja muito bem-vindo ao ICL Notícias segunda edição. Já vou emendar a pergunta, tá? Porque desde o ano passado, o mesmo Textor, ele vinha lançando uma série de acusações aí contra o futebol brasileiro por combinações de resultados. O Botafogo liderava ali o brasileiro e depois não conseguia levar. Agora, como é que a gente pode analisar essa figura aí diante das novas informações reveladas pelo nosso colega Lúcio de Castro, hein? Boa noite. Olá, boa noite, Roberta. Estou em companhia de dois, vamos dizer, pseudo-jornalistas esportivos, né, que de vez em quando já deram suas cacetadas para lá, o Rodrigo e o Chico Sá. Antes de qualquer coisa, temos que cumprimentar o nosso grande guerrilheiro, né, Lúcio de Castro, que faz no Esporte Light, sozinho, um trabalho espetacular, né, um trabalho de guerrilha, de pesquisa, é o jornalismo esportivo investigativo, né? Mas só que acontece o seguinte, na medida que o Lúcio faz esse trabalho magnífico, revelando o lado B desse americano que está aqui, comprou o Botafogo, foi para o Congresso dizendo que ia aprovar, através de inteligência artificial, as maracutaias do futebol brasileiro, o que você nota nas redes sociais é que o torcedor fanático tem uma cabecinha de Santo Onofre igual àquela que é feita pelos pastores ou por esse pessoal de lavagem cerebral que o bolsonarista. Porque eles tomam essas revelações do Lúcio, que são importantes para que a gente conheça o lado B desse americano que entrou aqui na história do futebol brasileiro, comprando o Botafogo, clube de enorme tradição, glorioso, time de Garrincha, Didi, essa coisa toda, né? E eles acham que é a Flash Press, que é uma coisa contra o Botafogo. Então é impressionante, em vez das pessoas entenderem que ele está fazendo, o Lúcio, com essa matéria investigativa, está prestando um favor ao futebol brasileiro, revelando quem é esse Textor. Esse grupo imenso de torcedores fanáticos acham que é um trabalho de um torcedor do Flamengo logo após uma derrota, uma goleada que o Flamengo sofreu. Mas vamos ficar entre nós, porque o trabalho é magnífico. É isso. Não, porque era como você acusar o Juca Kfouri, que fez revelações das falcatruas no Corinthians, e o Juca todo mundo sabe que é corintiano. Então como é que faz? O Juca virou palmeirense, virou São Paulino, ao apontar falcatruas dentro do Corinthians, né, Chico? Rodrigo, Trajano, boa noite mais uma vez. Rodrigo, Roberta. Gente, o Lúcio está há 90 dias, no mínimo, nessa investigação. Ali cumprindo o manual do velho e bom jornalismo, que é seguir o dinheiro, seguir o cheiro. Lúcio está ali farejando o cheiro da podridão desse cara há 90 dias, no mínimo. Foi cauteloso, viu?
passo a passo. Eu já havia lido essa matéria, alguns passos que a gente estava acompanhando para a publicação dela há 15 dias, foi mais atrás de outras coisas. Então, é um trabalho de investigação sério, um trabalho que acaba na discussão sobre a rodada, mas é uma baita matéria de política. Não, e Chico, Com certeza. primeiro que é uma série de 4. Essa é a primeira. Vem mais coisa aí. Você tem toda a razão. Então, você acha que ele precisa produzir um trabalho de fôlego, de conteúdo, de pesquisa, logo após a goleada do Flamengo sofreu? Tem que ser doente na cabeça para achar uma coisa dessa. Exatamente. Não é verdade? E começar a ser advogado de defesa desse picareta. Cara, pega o roteiro dos negócios que ele fez, que o Lúcio mostra, sabe, aquele aventureiro, um pirata, sabe, um verdadeiro pirata no tempo dos piratas, só que com a questão financeira. Vem para o Brasil, daqui a pouco vai se meter em bet, nessa bandalheira toda, que é essa jogatina financeira que o mundo virou. É um aventureiro desse que está aí. Não, e você sabe, assim, eu sou palmeirense, né, Trajano? Assim, e juro, eu gostaria muito de saber, né, como é que a presidente do meu time lida com essas questões, né, como é que os patrocinadores do meu time trabalham internamente. Seria um favor para o meu time, porque eu amo o meu time e eu quero o melhor para ele. E quem não for um bom sujeito, eu não quero ele lá. Claro. Então, assim, seria mas um serviço para mim. impressionante, viu? Eu acho que o melhor que a gente faz é não dar bola para esse pessoal, para esses fanáticos aí, porque não levam a nada, porque é gente sem menor conteúdo, que confunde alhos com bugalhos. Porque o que o Chico está falando, Rodrigo e Roberta, nessa primeira matéria dessa série de 4, ele começa a dissecar o personagem. Lá na Flórida, ele tentou fazer uma Hollywood paralela, vejam vocês. Se meteu em pirâmide financeira, conseguiu dinheiro do governo da Flórida, que colocou dinheiro público para colocar em negócios dele que faliram. Apelou para a China ajudar a falência que ele conseguiu. Quer dizer, é mais um evento, porque o futebol, Chico, você sabe muito bem que é a porta do inferno, né? Sim. O tapete vermelho sempre se estende para o futebol, para as falcatruas do futebol. Lavagem de dinheiro, safadeza, e o diabo a 4. E começa a entrar essa gente aqui. Ora, o Brasil é um campo fértil para isso. Total. Agora, Trajano, como você disse, é a primeira reportagem. O que você acha que é mais importante aí do material que traz o Lúcio de Castro? Ele mostra também as relações do Textor com os chamados magnatas russos, né? Vários deles fazem investimentos no futebol na Europa, né? Em outras partes do mundo, mas principalmente na Europa. Essa relação com esses magnatas russos, essas operações de pirâmide financeira, o que você destacaria como mais importante nessa primeira matéria, que conta um pouco a história desse investidor que comprou o Botafogo, Trajano? Não, o que mais impressiona, Rodrigo, é o seguinte: ele se arvorou de ser o sujeito mais honesto que pousou no Brasil. Um estrangeiro que veio aqui, ele foi ao Congresso, né? E para revelar uma série de falcatruas, de jogos que estavam contaminados 2 anos para trás. Chegou lá, não provou coisa com coisa, não é? E isso, o que torna a coisa mais importante dessa revelação, dessa primeira matéria, é que mostra o que ele é realmente, sabe? Ele se arvorou de uma coisa que ele não é. Porque se ele tivesse chegado aqui e realmente conseguisse provar, revelar que houve falcatruas, jogos arrumados e tal, em vários campeonatos pelo Brasil afora, seria até um motivo de aplausos, uma denúncia perfeita, ótimo, que se ajudou a revelar uma série de pilantras, de gente ruim que está dentro do futebol, que fossem reveladas por ele. Mas não, ele só conseguiu tumultuar o futebol brasileiro. E o que é mais importante nessa primeira matéria, dessa revelação? Tudo. Tudo. Do goleiro à ponta esquerda. Do goleiro à ponta esquerda. Que mostra a chegada dele, por onde ele passou, a situação dele na Flórida, como é que ele conseguiu dinheiro, como ele chegou no Brasil, essa aliança com... Porque a aliança também com gente da Rússia, isso acontece muito no futebol inglês. E já tivemos aqui no Brasil algumas tentativas frustradas de outras maneiras de avanço de gente de fora tentando abocanhar o futebol brasileiro. Corinthians teve isso.
Como era o nome daquele? Kia, né? O caso Kia, do Júlio Kia. Michiano. Kia, famoso Kia, É. que está lá na Inglaterra hoje em dia, comprando time, mas nos ajudando a compra de times. Sim. Tivemos de outra maneira, diferente, mas a Parmalat não deixa de ser também uma coisa meio por aí, Pois não é? Só Que não depois tinha deu com os SAF. burros na água. Não tinha SAF, né? Não existia essa figura da SAF. Não Sociedade existia Anônima. SAF, Mas tinha os Você investidores não que vinham comprava o fora. clube. É isso. Pois é. Olha, vou aproveitar a presença do Trajano aqui para falar sobre um outro assunto, que é a invasão das bets no futebol brasileiro. As bets são casas de apostas, né? E hoje elas estão presentes nas camisas dos clubes, nas placas de publicidade nos estádios e até mesmo no nome do Campeonato Brasileiro, né? Que se chama Brasileirão Betano. O governo federal tem tentado regulamentar essas casas de apostas, sobretudo porque disparou o número de pessoas viciadas nesses jogos. E aí, Trajano, queria muito te ouvir sobre as bets que invadiram o Brasil, né? Usam influenciadores de peso, vendem uma ideia completamente errada do que o que realmente elas querem para conseguir o dinheiro, né? Roberta, está todo mundo se lambuzando com o dinheiro dessas bets. Os clubes, a maior parte dos clubes do Campeonato Brasileiro são patrocinados por bets. A CBF, como você falou, o Campeonato Brasileiro é bet. Vários influenciadores e vários jornalistas também estão ganhando dinheiro, fazendo propaganda, se aliando a essas bets. Porque se você... Será que eles pesquisam direito de onde vem esse dinheiro? Se eles são sérios, que há transparência nessas bets? Não, acredito que não. É um dinheiro bem... obrigado. Opa, vai pagar não sei quanto. Eu não sou contra quem pega, mas eu acho que a pessoa tem que estudar onde ela está pisando. Agora, você está falando isso para mim, é só pedir ao pessoal que nos assiste pegar vídeos do nosso querido Eduardo Moreira, que outro dia falou, né, da influência, do avanço das bets no Brasil. Me impressionou muito um gráfico animado que ele colocou, não sei se ele tem ainda aí condição de colocar. Muito bom. O avanço, o Brasil, até 2018, ali, governo Temer, não sei o quê, nem aparecia na lista. Apareciam os Estados Unidos e Reino Unido e vários outros países como os mais acessados, os sites mais... Vinham de onde? Desses países. Agora não. Dos tempos para cá, são 3 bilhões de brasileiros que acessam de sites acessados por brasileiros. E o que eu li dessa matéria é que não houve o menor cuidado de se prever essa relação do jogo com a saúde, né? Porque o próprio Eduardo Moreira fala, eu li o Sakamoto hoje que propôs uma coisa muito interessante. Na hora da regulamentação, o dinheiro a rodo, né? Você liga a televisão o tempo inteiro, e até lamento muito que atletas olímpicos estejam fazendo propaganda de sites de aposta. Que o dinheiro investido em publicidade fosse investido com o mesmo valor em pessoas que têm problemas de saúde por serem viciadas em apostas esportivas. A denúncia feita é o seguinte: o governo se reuniu, teve 215 reuniões com o pessoal ligado, com o pessoal da Fazenda, ligado aos sites de aposta. Mas o pessoal da saúde só teve 5 encontros contra 215. Então é um problema sério que nós estamos vivendo. Você sabe o brasileiro com menos poder aquisitivo, mais pobre, com vários problemas que já carrega, está sendo levado de roldão por essas apostas, que é um enxame. Você liga a televisão, é um enxame de propaganda desse site. Olha aqui. Olha, achamos Esse aqui é o gráfico do Eduardo, que você citou do Eduardo Moreira, Trajano. Olha como é que vai crescendo. 2010, eram os Estados Unidos 2011. e o Reino Unido. O Brasil não aparecia. Isso. Estamos em 2012 aí, ó. O Brasil nem aparecia entre os países com mais apostas, né? Era a Inglaterra lá na frente. Aí a hora que a gente chegar... Olha lá. Vamos ver a hora que começa a piscar Brasil. É um pouco mais para frente. Em 2018. O Brasil nem aparecia Turquia, Índia, Austrália, Peru, Ucrânia, tudo isso aí. Quando o Temer entra. No governo Temer, que em 2016, 2017... Vamos ver. Ainda não apareceu Exatamente. o Brasil. 2018, agora. Olha lá, em 2018. Olha o Brasil. Governo Temer. 2019. Temer depois do golpe. Temer depois do golpe. Olha só. Olha que loucura. Olha o avanço.
Isso é o preocupante volume. isso. Daí, olha o volume. O Brasil disparado, ganhando do Reino Unido e dos Estados Unidos. É preocupante, né? É preocupante. É uma coisa que assusta, porque o volume é intenso. Todos os times que entram em campo têm escrito bet nas placas em volta dos estádios. Trajano, se você acha pouco, acabou de fechar, o Ministério da Fazenda acabou de fechar o balcão para novas inscrições de bets, para tentar botar uma ordem mínima na casa, na zona. 46 novas bets correram para se inscreverem, ou seja, temos mais 46 diante de tudo isso que a gente já tem desse festival todo, incluindo agora o Grupo Globo. O Grupo Globo também entra no cassino, vai entrar no cassino das apostas Bet, não sei como vai ser o nome ainda, se vai ser Bet Balanço ou Bet qualquer coisa. Mas... Calma, Bet. Calma, Bet. Olha, Bet Balanço é um bom nome, viu? Calma, Bet. Mas acabou agora, de entrar... Além da Globo, 46 novas. Flamengo também. O Flamengo vai ter sua própria bet. O Flamengo está no pacote. Flamengo vai ter sua própria bet. Eu li que o SBT e a Band também, tá? Além da Globo. Ou seja, é o país das bets. Entrou todo mundo, ou seja, o cassino geral. Isso já começou a mexer com o orçamento da alimentação das famílias mais pobres. As pesquisas já constatam que isso começou a tirar a comida da mesa. Você sabe que a gente mostra isso no nosso documentário, viu, Chico? Porque o ICL está, sim, de olho nessa invasão das bets e já preparamos aí um novo documentário para tratar desse tema, ouvindo especialistas para falar da falta, né, de regulamentação. E aí também a gente vai trazer promotores que investigam a prática de crimes e também combinação de resultados. Além de profissionais da área médica para falar sobre a ludopatia, né, que é o vício em jogo, um vício muito sério que tem tirado comida da mesa de muitas famílias. Um documentário que você conduz, né, fazendo a apresentação, são 4 episódios? São 4 episódios desse 4 documentário. Episódios aqui no ICL, Eu também assisti um vídeo muito interessante, corajoso, da nossa querida Mili Lacombe. Aliás, foi no ICL. Foi no ICL hoje de manhã. Hoje pela manhã. Hoje de manhã, falando da família dela, do pai, que era um jogador quanto mais e tal, e o sofrimento que houve na família dela e tal. Se não cuidar da saúde, né, não adianta regulamentar, pagar imposto, não sei o quê, né? Nós temos essa ideia de pegar uma parte da verba, a mesma parte da verba que eles usam maciçamente em publicidade e deslocar para o SUS, para pessoas que precisam de acompanhamento médico devido a esse problema de aposta. Não, isso é muito sério, porque depois do álcool e o cigarro, vem o vício em jogo, é o terceiro no ranking. A gente está falando sobre muitas pessoas. E o Trajano comentou da Mili, ela também participa do nosso documentário, dividido em 4 episódios, que a gente já gravou, estamos finalizando, e olha, promete, já vi algumas cenas ali, não posso dar spoiler, mas, enfim, é mais um capítulo da história do ICL que é muito necessária a gente olhar, porque está acontecendo aqui, ó. Agora, ninguém fala nada. É isso. José Trajano, isso é uma prova, só um minutinho, uma prova que dá para falar de futebol, de esporte, sem falar da bola rolando, infelizmente, né? Nós temos tantos problemas para discutir que você vê que nós falamos das bets, falamos do testo e de bola rolando, deixamos para lá. Deixa para lá. Os flamenguistas agradecem. É verdade. José Trajano, que prazer falar com você. Não te encontrava há anos. E que gostoso. É a minha Roberta, nossa aqui, querida e velha ESPN, apresentadora dos esportes de ação, né? Que beleza. Que bacana. Valeu, Trajano. Obrigada, Trajano. Volte mais. Obrigado a vocês. Até uma próxima. Obrigado, José. Vamos falar um pouquinho de din-din, de plata, porque a Bolsa fechou em alta, gente. Alta de 1,36%, o maior patamar da história do mercado acionário brasileiro. Essa foi a primeira vez que o Ibovespa, que é o principal índice, né, de ações do país, ficou acima dos 135 mil pontos. Já o dólar recuou 0,99% e fechou o dia cotado a R$ 5,41. Olha, para você que vai viajar, agora é hora, tá? Tá vendo que tem notícia boa aqui? Pois é. O público fica cobrando, tem notícia boa também.
Mas é o recorde histórico, 136 mil pontos, né? Esse Lula dá uma sorte, eu não sei o que acontece. Lula dá sorte. É isso. Pois é. Olha, vamos tratar o nosso próximo assunto, porque o governo Lula busca ao longo dessa semana um acordo para a guerra travada entre Arthur Lira e Flávio Dino sobre as emendas positivas. Vamos ver uma linha do tempo? Impositivas, né? Impositivas, desculpas. Vamos dar uma olhadinha numa linha do tempo das notícias publicadas no nosso site, que resume um pouco dessa história. Depois eu vou chamar o Cacai para conversar com a gente. Olha, a manchete 1 é: para manter farras das emendas, Centrão faz chantagem e ameaça inviabilizar governo. Manchete 2. Por unanimidade, o STF mantém suspensa a execução de emendas impositivas. Lira retalia STF e destrava propostas que miram corte após decisão sobre emendas. Agora eu vou explicar tudinho para você. Vamos lá. Enquanto o governo Lula, se via ameaçado de chantagens para resolver a questão de emendas, para o Congresso, o STF se adiantou, então decidiu manter a decisão do ministro Flávio Dino, que suspendeu a execução de emendas impositivas. Esse movimento do STF teve uma resposta rápida do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele fez o seguinte, ele deu andamento a 2 propostas de emenda à Constituição que atingem diretamente as decisões do STF, ou seja, teve ação e rápida reação. Uma delas limita decisões individuais de ministros do STF e a outra PEC permite que decisões da Corte possam ser derrubadas pelo Congresso. Ou seja, o Congresso derrubaria uma decisão do STF. Veja. Além disso, na semana passada, o ministro Flávio Dino já tinha cobrado Lira, pela abertura de uma CPI para investigar os planos de saúde. Vamos chamar agora o Cacai para conversar com a gente sobre essas emendas, essa guerra entre STF, Câmara dos Deputados. Oi, Cacai, boa noite para você. Onde é que vai dar nisso, hein? Olá. Tudo bom, Cacai? Tudo bem, Roberto? Tudo bem. Tudo bem, meu amigo Chico? Alegria falar com vocês. Boa noite, meu caro. O Cacai, semana passada o Supremo deu uma resposta firme, a essa história, sustentando a decisão do Flávio Dino no plenário, Foi uma resposta da instituição, não uma resposta só do Flávio Dino, não é isso? Eu acho que o Supremo, nessas questões que eu diria fundamentais, ele tem andado muito coeso, Impressiona até sobre certos aspectos. A gente que advoga há muitos anos e acompanha os movimentos do Supremo, eu acho que nós temos que pensar algumas questões que são fundamentais. Primeiro, essa proposta, essa PEC que se propõe a mudar, de certa forma, as relações entre os poderes. Veja bem, o que eu digo, Chico, é que aquela primeira proposta, aquela PEC que passou pelo Senado, que enfrentava a questão das medidas cautelares, das medidas liminares, e que foi muito criticado, o Senado, os advogados se colocaram contra, eu não sou contrário a ela. Eu acho que há que haver, sim, um limite, pelo menos temporal, nas decisões monocráticas do Supremo. Sim. O Supremo Tribunal Federal, ele é que tem que dar a última palavra, assim que está. Essa é a nossa conformação constitucional. Porém, não tem que dar a última palavra no colegiado. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando teve o projeto anticrime do Moro, o Moro teve uma briga com o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, e o Rodrigo fez uma comissão com 17 deputados federais, e foi um momento muito rico, porque desses 17, 12 ou 15, nós conseguimos fazer um grupo que vinha uma vez por semana na minha casa durante quase um ano. E nós fazíamos reuniões, chamei 3 ou 4 advogados criminais, para poder analisar aquele projeto. Bem, nós, evidentemente, derrotamos fragorosamente o Moro no Congresso Nacional, mas há um ponto que diz respeito a isso que a gente está conversando. Nós introduzimos, nós que eu digo os deputados que estavam aqui, eu era apenas uma pessoa que dava palpite que na minha casa as reuniões. Nós fizemos uma discussão ampla sobre juiz de garantias, que era a coisa mais importante
do processo penal brasileiro. E esse juiz de garantias passou na Câmara com larga maioria, no Senado, o presidente assinou, e um juiz do Supremo Tribunal Federal, o ministro Fux, com um despacho monocrático, suspendeu o juiz de garantias. Olha só como essa discussão ela tem uma questão de fundo que tem que ser analisada. Durante 3 anos, todo aquele embate que nós fizemos, eu participei de discussão na Câmara, no Senado, audiências públicas, todo mundo conversando, houve uma votação maciça para chegar um juiz do Supremo Tribunal. É do Supremo Tribunal Federal, mas é um juiz. E num despacho monocrático, sozinho, ele durante 3 anos suspendeu o juiz de garantias. Não pode ser assim. Então, essa PEC, que as pessoas criticam muitas vezes sem olhar a dimensão dela, ela tem nesse ponto um viés que eu acho absolutamente correto. Tem que ter um limite. Depois disso até houve uma discussão interna no Supremo, uma modificação regimental. Não é possível que um juiz do Supremo Tribunal, os ministros supremos são juízes, não é possível que um juiz consiga, através de um despacho monocrático, suspender todo um trabalho do Congresso Nacional. Aí eu entendo plenamente a insatisfação que se dá dentro do Congresso Nacional. Isso é um ponto. O outro ponto, e aí sim vai ser um embate que eu espero que não ocorra, é uma tentativa de retaliação, aí sim eu diria que é de retaliação, de fazer com que o Congresso tenha a última palavra nas decisões do Supremo. Isso é um absurdo, isso é inconstitucional. Aí você acaba... Se isso vier... Você acaba com a ideia de Constituição, né? De Constituição, de harmonia entre os poderes, quer dizer, nós temos obrigatoriamente um respeito entre os poderes, mas as suas definições de competência estão postas na Constituição, você tem toda a razão. Então, assim, imaginar a hipótese de que o Congresso Nacional possa fazer, isso aí é muito... Eu conheço bem o Arthur Lira, tenho uma relação muito boa com ele tem muito poder, e o poder dele está se esgotando, porque ele vai sair agora da presidência, e ele precisa fazer um jogo agora para fazer o sucessor dele. Essa história de que o Supremo Tribunal vai ter ou pode ter as suas decisões revistas pelo Congresso Nacional, no meu ponto de vista é uma bravata. Isso não pode imaginar que um Congresso, embora esse Congresso seja um Congresso que nos preocupe muito, mas isso não pode acontecer, porque sabe a história do Ulisses Guimarães, né? Você reclamava do Congresso por Ulisses Guimarães, ele tem uma frase famosa. Você está achando que é ruim? Espere o próximo. Entendeu? Vê o que vem por aí. Assim, eu acho que a hipótese de ter uma PEC para fazer uma revisão das decisões em última análise do Supremo, ela é obviamente inconstitucional e pode levar a um impasse, porque ela vai ser levada ao Supremo e o Supremo vai derrubar essa PEC. Então são 2 coisas que nós temos que pensar de forma distinta, viu, Rodrigo? Uma é a limitação de decisões monocráticas, que eu concordo que não pode haver. Tem que haver decisões monocráticas? Claro que tem que haver. Existe previsão expressa, e acho que é correto, em momentos absolutamente excepcionais. Agora, essa decisão tem que ser submetida ao plenário num curtíssimo espaço de tempo. É assim que funciona a democracia. É assim que funciona a democracia. Imaginar-se a hipótese de uma decisão de mérito ser revista pelo Congresso Nacional é, no meu ponto de vista, o fim dessa conhecida e famosa necessária hegemonia entre nenhum dos poderes. Não pode haver hegemonia. Tem que haver um equilíbrio entre os poderes. Se você não tiver um equilíbrio entre os poderes, cada um fazendo o seu papel, não existe democracia. Provavelmente nós vamos ver o presidente Lula arbitrando de alguma maneira essa questão das emendas, né? E talvez com isso, o Centrão, o Lira e outros recuem pelo menos dessa proposta, né? Porque o Cacá explicou muito bem, são 2 coisas diferentes. Uma olha, tem decisão monocrática, tem que ter uma regra para que rapidamente o Supremo seja ouvido. Que é o que aconteceu, por exemplo, na sexta-feira. Né? O caso concreto. Flávio Dino. Flávio Dino decidiu, tem que rapidamente ter uma regra. Flávio Dino agiu muito bem. Eles tomaram 11-0. Então, Exato. Agora, outra coisa é isso
do Congresso, nesse contra-ataque, nessa retaliação, quer ter o direito de revisar, a Constituição não prevê isso, é inconstitucional, de revisar decisões do Supremo. Então, é um choque, é claro, entre os poderes. O presidente Lula está se colocando aí para arbitrar essa questão das emendas e, quem sabe, com isso, recuar da segunda proposta, que é uma proposta de choque entre os poderes, é uma proposta de crise. Está contratando uma crise entre os poderes, o Arthur Lira e outros que estão encampando essa ideia. Para o governo não interessa, porque vai paralisar governo, né? Tem obra em andamento, tem um... Você para o país. Chico, você veja a força que tem o Congresso Nacional, que assim que o Dino deu a liminar, e o ministro Flávio Dino agiu extremamente bem. Primeiro que eu não quero discutir a matéria de fundo, que não é muito a minha área, mas eu concordo 100% com todas as colocações do ministro Flávio Dino, mas ele fez o quê? Ele deu a liminar e imediatamente ele colocou no plenário. Sim. E o plenário, por 11-0, votou com ele, o que é importantíssimo isso. Quer dizer, essa é a função do Supremo Tribunal Federal. O problema todo é que a retaliação, às vezes, ela foge um pouco de uma lógica constitucional, né? A primeiro momento, não, agora não vai ter mais a votação do segundo ponto da reforma tributária. Isso não pode ser assim. A reforma tributária não tem nenhuma relação com essa discussão que está se dando da questão da emenda impositiva. Mas, no entanto, aí sim fica aparecendo claramente um jogo de pressão indevida e que o país precisa ter maturidade, né? Tem que ter maturidade para fazer esse enfrentamento. O presidente Lula, até onde sei, iria conversar. Hoje eu tive um dia muito complicado trabalhando, não acompanhei, mas iria conversar com o presidente da Câmara. Eu acho que o Lula tem maturidade suficiente para isso. Eu penso que a dificuldade maior é você estar numa discussão com o Congresso Nacional e o Congresso Nacional em um momento de eleição. Olha só o caldo de cultura que nós estamos vivendo. Num momento de eleição e numa preparação para poder fazer a sucessão do presidente da Câmara. Sim. Eu não queria estar no lugar do Lula, realmente por isso uma confusão. Por isso que é o Lula. É o homem certo para esse equilíbrio porque aquela imagem a imagem que Lula é radical, só para quem for muito ingênuo, né? Porque sempre foi desde o sindicato que foi o cara de juntar à mesa todo mundo e conversar. Negociador. O grande papel de Lula na história do Brasil é esse. O Lula tem pautas sociais importantíssimas. Sim. E talvez seguramente o maior nome da história do Brasil dos últimos muitos anos, e um governo fantástico que mudou a história do país, mas nem de esquerda o Lula hoje em dia é tudo muito complicado. Eu fui debater com o subchefe da Lava Jato, o coordenado lá pelo tal do Deltan, eu vi, e ele dizendo que o Alexandre era um cara de esquerda. Olha só que coisa inacreditável que virou o país. Ele disse, não, porque a pauta do ministro Alexandre, que ataca a direita, como sendo um cara de esquerda. Gente, as pessoas têm que ter minimamente conhecimento histórico. Ele não conhece, né? Ele desconhece o seu oponente aí no debate. Aliás, parabéns, você deu um show, acabou com ele, com o Deltan, lá na CNN Brasil. CNN. Eu vi. Ele desconhece a origem política do Alexandre de Moraes, nomeado pelo Temer. Claro. Não é? Já foi do PSDB aqui em São Paulo. É muito complicado. Secretário de Segurança do Estado de São Paulo, um homem com uma formação dura, com formação de centro-direita. Quer dizer, as pessoas usam muito mal os conceitos, as ideias. Assim, é muito engraçado, né? Quando ele falou que o Alexandre era um cara de esquerda, eu não quis debater, porque tem uma hora que você perde um pouco o elan. Eu vou bater, cansa. É muito engraçado. Deixa eu trazer um segundo assunto para a gente aqui, porque a Folha de São Paulo não cansa, né, de publicar não notícias sobre o ministro Alexandre de Moraes. Talvez pela repercussão negativa, né, da semana passada, essa série do Glenn e do Fábio Serapião não ganhou mais a manchete do site, mas ela está lá, ó. Agora, a Folha diz que Alexandre de Moraes usou a estrutura do TSE
para investigar bolsonaristas que xingaram o ministro Luiz Roberto Barroso. E a reportagem alega que o episódio aconteceu em novembro de 2022, portanto, fora do período eleitoral. Alexandre de Moraes, pelo menos o que a gente está achando aqui, né? Aparentemente, já deve ter uma notinha ali pronta, né, para responder à Folha, dizendo o seguinte: olha, todos os procedimentos foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados. Cacai, série 1, série 2, reportagem 1, reportagem 2 e nada, nada. Mas eles seguem tentando. Isso que é incrível. Eu me impressiono muito porque quando saiu a primeira reportagem, eu li, não achei nada de absolutamente preocupante, mas eu notei uma coisa: não consultaram um único advogado. É isso. É uma não reportagem. Não tiveram cuidado de consultar, pode ser alguém de esquerda, de direita, nada disso, mas não tinha nenhuma informação jurídica na matéria. E depois, a desinformação é tal que chega a ser preocupante, né? Quer dizer, eles não informaram que o ministro agia com poder de polícia que é próprio do juiz eleitoral. Eles não informaram. Eu vi um Twitter Instagram, não sei bem o que é, do ministro Messias, onde ele diz: olha, nós temos que nos lembrar da época que esses fatos ocorreram. Nós estávamos no meio de uma tentativa de golpe. Existia uma eleição super conturbada no país. Ainda hoje foram indiciados não só o ex-ministro da Justiça, mas o presidente da Polícia Rodoviária Federal, exatamente por tentar impedir uma eleição límpida, legítima e limpa. Então, naquele momento, o ministro Alexandre agiu, até onde eu pude ver, rigorosamente dentro das atribuições que ele cabia fazer. Especialmente porque ele estava com poder de polícia enquanto ministro eleitoral coordenando uma eleição. Eu penso que essa matéria ela perdeu tanto a força, porque, de certa forma, ela é quase ridícula em alguns pontos, que ela teve um grande momento de perplexidade. Eu mesmo li com cuidado, não vi nada. Eu me lembro que conversando com o Bob Fernandes, um jornalista que eu respeito muito, ele disse assim: aqui tem mais espuma do que rochedo. Não tinha nada na matéria que preocupasse, mas as coisas foram tentando crescer até, porque tenta-se, no meu ponto de vista, e aí é uma coisa que eu acho que vocês que têm credibilidade e que têm capilaridade têm que pensar. Por que essa matéria saiu, na minha visão? É uma estratégia de defesa para poder pressionar e desmoralizar, especialmente o ministro Alexandre, mas o Supremo Tribunal Federal. Por um motivo, Chico, que é grave. O que está acontecendo? Nós tivemos, no mesmo momento, fizeram uma comparação com a Lava Jato. A Lava Jato é uma das bases, evidentemente, do bolsonarismo. O ministro Moro prendeu o principal opositor e, num caso clássico de corrupção, aceitou ser ministro do governo que ele ajudou a eleger. Depois teve uma briga de quadrilha e eles se separaram, mas isso é uma outra coisa. Então, o que nós temos que imaginar? Essas pessoas, Bolsonaro, os militares mais próximos, os generais que estavam ali, os grandes financiadores, os políticos, deputados e tal, essas pessoas sabem que está chegando a hora da denúncia contra eles. Porque não é possível, em nenhum país civilizado, que você tenha 300 pessoas presas como pretendentes a terroristas, pessoas que algumas delas tiveram uma participação menor, mas que têm que ser punidas, que estavam dentro do Supremo Tribunal depredando e tal, e não sejam punidos aqueles responsáveis que coordenaram, que pensaram que seriam beneficiados reais. Então, está chegando a hora da denúncia, está chegando a hora do processo. O que ocorre, isso é uma coisa que eu comecei a falar desde o primeiro momento, e dada a credibilidade de vocês, eu me permito falar aqui, é que nós temos que cobrar, sociedade organizada, imprensa livre, independente, nós temos que cobrar uma posição do Ministério Público Federal. Enquanto não houver uma denúncia contra esses chefes da organização, nós viveremos um momento de instabilidade. Essa
esse ataque ao Supremo Tribunal Federal agora faz parte de uma estratégia de defesa. Eu sei porque eu sou advogado criminal. Sim. Quando você sabe que no mérito você não tem chance, veja bem, o Zé Mané que entrou no Supremo Tribunal pegou 12 anos, pegou 15 anos. Bolsonaro, Heleno, esse pessoal vai pegar 25 anos, 30 anos de cadeia. Sim. E quando eles procuram os advogados, deve criar um impasse, um medo enorme. Gente, eu sou advogado criminal. A angústia pré-processual, às vezes, é maior do que o próprio processo. Você está entendendo, Chico? A pessoa vai chegar lá, assim, qual é a hipótese de eu não ser processado? Zero. Zero, porque se os caras que estavam lá na linha de frente pegaram 12 anos, 15 anos, exatamente. Então, o que eu acho mais importante agora é que a gente pense, já falei com vocês sobre isso, mas eu repito, eu acho que é importante agora que a gente faça um apelo institucional. Temos que terminar esses inquéritos. O cidadão, eu escrevi um artigo que fui mal interpretado, como se eu estivesse gozando, entre aspas, o Bolsonaro, mas é sério. É assim, o Bolsonaro tem o direito de ser processado. Não é verdade? Sim. Porque através do processo, você tem o direito de fazer a sua defesa plena. A defesa ampla. Por quê? Porque senão você fica indefinido. O Supremo Tribunal, nós advogados criminais, custamos a conseguir essas vitórias no Supremo. O Supremo Tribunal entendeu nos últimos tempos que o cidadão tem o direito de que o Estado termine a investigação. Ou denuncia, ou arquive. Não pode ficar indefinidamente. Então, o que está acontecendo agora é que esses advogados do Bolsonaro, dos ministros, dos militares, dos generais, dos grandes financiadores, eles estão fazendo o quê? Estão fazendo uma tentativa de desmoralizar o ministro Alexandre do Supremo para poderem melar o jogo. Falando em português bem claro. É isso aí. Então, cabe a nós agora cobrar isso. Vem cá, não existe 3 inquéritos, pelo menos, prontos? Tem denúncia. Sim. Tem que ter denúncia. Não pode ficar... O Estado, com todo o poder que tem, ele tem que ter limites. Sim. Por isso é que o Supremo Tribunal disse que a investigação chega num determinado momento, ela tem que terminar. Ou você arquiva, ou você denuncia. A falta de denúncia do Ministério Público Federal é que está levando essa tentativa de desmoralizar o Supremo Tribunal Federal. É isso. Alô, Paulo Gonet. Acorda, Paulo Gonet. 19 horas, 28 minutos, Gonet. É isso. Cacai, obrigada, viu? Uma boa noite e uma ótima semana para você. Obrigado, Cacai. Obrigado, querido. Eu queria estar aqui mais uma vez. É isso, abraço, né? grande. O reloginho tá rodando, tic-tac, tic-tac. O reloginho nada, cara, ele tá acertadíssimo. Nada. Aí cria essa confusão, você abre o campo ali para matérias como essas que estão saindo pela Folha, que não tem nada, mas tenta desmoralizar o ministro, né, Alexandre de Moraes, e por aí vai. Estão tentando se salvar como podem, né? Então, estão tentando. Enquanto isso, o tempo vai passando e nada da denúncia. Denúncia, por favor. Né? Deixa eu dar um recadinho, porque, olha, na terça-feira, dia 27 de agosto, às 8 horas, o ICL promove uma aula online com o professor Bresser Pereira, uma das maiores autoridades em economia no Brasil. O fracasso neoliberal é uma aula online e gratuita que irá dialogar sobre as consequências das políticas econômicas neoliberais para o desenvolvimento do país nas últimas décadas. O professor Bresser vai apresentar alternativas que podem levar aí o Brasil a um caminho mais justo e também sustentável, dando dicas valiosas, olha só, dicas valiosas na aula do ICL, hein? Para você proteger o seu patrimônio em tempos de crise e também incerteza econômica. Anota aí. Aula com o professor Bresser no dia 27 de agosto, às 8 horas da noite. E garanta sua vaga para participar, tá? É grátis, mas precisa garantir a sua cadeirinha. icln2.com.br icln2.com.br, meninos. Eu recomendo muito, sempre gosto de ouvir o Bresser. Bresser é um economista que ousa jogar fora da cartilha neoliberal. Já faz tempo que ele tem feito esse esforço, né? Pensar, oferecer outras formas de pensar o desenvolvimento econômico do Brasil, né? É isso. Vou agradecer a nossa comunidade, né, e também quem nos acompanha no canal Com Brasil e da Pop TV do Rio Grande do Sul. Agora, na sequência, tem Espiritualidade na Ação
com o Frei Davi e Ivana Farina sobre justiça, diversidade e espiritualidade. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Boa noite. Uma ótima noite à nossa comunidade e a gente se encontra aqui no ICL. Agora tem espiritualidade na ação. Fica aí. Valeu. Tchau. Até amanhã. Tá a fim de ter uma aula com um ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, doutor honoris causa, eleito maior intelectual do Brasil em 2014 e um dos grandes professores que a gente tem no nosso país? Pois é, tô falando de Bresser Pereira. Ele que vai nos dar uma aula dia 27 de agosto sobre o fracasso do neoliberalismo. Primeiro, você vai entender que história é essa de neoliberalismo, entender por que esse sistema que prometeu distribuir riqueza só distribui miséria e injustiça e também conversar sobre alternativas para esse sistema tão cruel. A aula acontece dia 27 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E é uma chance absolutamente imperdível de aprender com um nome que é uma referência no Brasil e no mundo. Se inscreve agora no botão Saiba Mais e a gente vai estar junto aprendendo numa aula sem replay, inédita e ao vivo com Bresser Pereira.